Glória a Deus. Que bom estar na presença do Senhor e novamente podermos cultuar a Deus e estarmos na presença dEle. Temos tido uma série de estudos nas quartas-feiras que eu tenho conduzido e algumas séries, né? Começou com a primeira série de Ezequiel, capítulo 47, sobre o rio de vida. E o rio vai aprofundando e chegando ao final do estudo eu coloquei de que Deus quer levar a sua igreja a lugares mais profundos da sua revelação, da sua presença, do conhecimento de Deus. E numa segunda sequência de ministrações estudamos maturidade espiritual, baseados em João, 1 João, capítulo 2, onde nós vimos as diferentes maturidades. E quarta-feira passada, agora iniciei uma nova série de estudos, agora falando sobre dons do Espírito Santo, autoridade espiritual e dons do Espírito Santo. E a ministração de hoje, ela vai dar o contexto, na verdade, do ambiente propício, né, para o desenvolvimento de dons. Então, qual que é este ambiente no qual os dons deveriam ser executados? Qual é este ambiente propício para que os dons, para que a igreja seja edificada? E nesse conceito, nesse entendimento, nós vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Eu leio o versículo 13, que é o final, da verdade, deste capítulo do amor, né, também chamado de capítulo do amor. Mas justamente ele está no meio de um tema, de um assunto que Paulo está desenvolvendo aqui em 1 Coríntios, né, para a igreja de Corinto, e justamente ele está no meio de uma dissertação sobre dons do Espírito Santo, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, fala sobre a igreja. Então no capítulo 12 vocês vão ver lá a relação dos dons do Espírito Santo. Vocês vão ver Paulo falando sobre a igreja como um corpo, um organismo vivo. E aí justamente chega no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor, o contexto que a gente vai estudar hoje. E aí no capítulo 14 ele continua falando sobre os dons, mas é especificamente sobre o dom de profecia, né, o dom de profecia e o dom de línguas. Não vou me aprofundar nem me ater nessa noite sobre a questão de dons, porque isso é tema de quarta-feira. Mas hoje eu quero me ater a este contexto do capítulo 14. E quando a gente foi estudar esse tema aqui no seminário teológico, o nosso professor ele exemplificou isso de uma forma bem interessante. Ele falou assim, que essa parte de estudo sobre dons, né, por que justamente no meio da discussão sobre dons existe ali a questão do amor. E ele falou assim, é como se fosse um sanduíche, né? Vai um pão embaixo, um pão em cima, e o recheio, que é a parte mais saborosa, né, aquilo que faz toda a diferença, fica no meio, né, entre os dois sanduíches. E essa ilustração me ficou bem nítida, né? Eu falei, poxa, mas como assim? E ele falou assim, tira o sanduíche, né? Tira do sanduíche o recheio, você vai ter o pão, vai alimentar, lógico que vai alimentar, mas vai tirar o quê? Toda a essência do sanduíche, né? Vai tirar todo o sabor. E aí ele falou justamente, o amor é aquilo que traz liga, que traz sabor, aquilo que traz o ambiente da igreja. Senão é uma coisa que de repente vai até realizar, satisfazer a fome de alguém, mas vai vir de uma forma sem um toque a mais, né? Que é justamente o sabor do amor, que é justamente a essência. E aí justamente sobre isso que eu vou falar hoje, a essência, o amor. E ele diz assim, lá no capítulo 13, versículo 1 até o 13, diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira a tal de transportar os montes, e não tivesse amor, nada seria.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, as riquezas, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Que situação triste, né? A gente sempre pensa assim, a forma, né? O autossacrifício, né? Quando a gente faz alguma coisa, a gente se sacrifica, a gente doa, a gente se empenha, e que isso tudo vai ter fruto. E qualquer coisa que você fizer com muito esforço, com muito esmero, Deus vai recompensar. E na verdade o texto não afirma isso. O texto, na verdade, ele é muito seletivo, de que nem tudo que você faz, que nem tudo que você atua, pratica, e enfim, vai ter algum retorno, ou simplesmente é considerado diante de Deus. Isso significa que você pode trabalhar, mas não quer dizer que isso realmente vem fazer diferença diante do altar de Deus. Você pode, inclusive, executar dons. Ele fala aqui sobre alguns dons: dom de línguas, o dom de profecia. Fala aqui sobre o dom da fé, contribuição, né? Sustento aos pobres e tal, e autossacrifício, inclusive o próprio corpo. Ele diz: mas se não tiver amor, proveito nenhum vai ter. Significa que não basta apenas fazermos coisas, mas sim é necessário ter o quê? A motivação correta ao fazermos. Significa que podemos inclusive atuar com dons, pode inclusive ser uma igreja que atue, que trabalhe, que se mova, que faça muitas coisas, mas que o amor de Deus não esteja presente nela. É possível? É possível vermos dons sendo executados, porque fala aqui de dom de línguas, dom de profecia e tudo mais, dons sendo utilizados no ambiente de igreja, mas destituídos do principal, que é o amor. Paulo abre essa questão, e é uma questão que ele abre que parece que é possível. É possível você fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo não ter a essência, a motivação correta para fazer essas coisas. E é triste, pensando nesse sentido, depois de a pessoa fazer e trabalhar e se esmerar em um monte de coisas, chegar no final se frustrar, ou frustrar as outras pessoas, né? Mateus capítulo 7, versículo 22 vai falar lá sobre aquela questão do argumento, né? Mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, né? E vai chegar um momento que Jesus diz: não, mas eu não vos conheço. A questão é que de repente vai ter pessoas, e o próprio Jesus então com esse versículo ele nos afirma que é possível serem feitos grandes sinais e grandes milagres, sejam feitas grandes ministrações, destituídas do principal, ausentes do principal, que é o amor. E o amor vem de Deus, porque Deus é amor. É um esforço humano, é uma obra humana, é uma obra carnal. Por que Paulo fala isso justamente em Corinto? Porque em Coríntios é uma manifestação de dons extraordinária. Vários dons do Espírito Santo apareceram. Acho que conforme me movo aqui, o microfone pega ou não pega. Mas enfim, eu vou ficar para o lado de cá, lado direito, né? Para poder pregar melhor. Então, o que acontece? Brincadeira, tá, gente? A possibilidade, então, de coisas grandiosas serem feitas destituídos da presença de Deus. Destituídos da presença de Deus. Mas, pastor, como isso é possível? Como isso é possível? E eu vou falar para vocês a motivação. A motivação
para fazermos o que fazemos é que é essencial para o trabalho para Deus. Deus, ele não somente quer um robô, alguém que execute os trabalhos a serem executados. Ele não quer um operário que não pense, que seja alguém aleatório, alienado da pessoa dele. Deus quer o quê? Um embaixador. O que é um embaixador? Um representante, alguém que o represente, não apenas quem faça as obras, mas quem ame as pessoas como ele ama. Essa é a questão. Deus quer que nós amemos uns aos outros assim como nós fomos amados. A gente já ouviu Jesus falando sobre isso. E de que forma nós vamos manifestar este amor ao próximo? Na execução, na obra, daquilo que o Senhor nos capacitou com obras, com dons espirituais. Este é o ambiente. Existe a possibilidade então de operarmos grandes coisas ou fazermos coisas destituídas do amor? Sim, existe. Existe. A Bíblia nos abre este leque de interpretação. E eu gostaria de diferenciar hoje à noite aqui dos amigos e os servos. Existem os servos, os serviçais, eles obedecem aquilo que o dono manda, e eles obedecem. Eles obedecem por quê? Por medo. O escravo, ele obedece por medo do quê? Do castigo. Porque o escravo, se ele não obedece, ele é castigado. Eu vou falar para vocês, amados, muitos cristãos vivem uma vida de servo, de escravo, porque tem medo. Medo de um Deus de ira, de um Deus vingativo, de um Deus que retribui. E tem muitas igrejas pregando o evangelho, botando medo nas pessoas, manipulando as pessoas com medo, porque se você não fizer, o devorador vai te atacar. Se você não fizer, né, a pombagira vai pegar. Se você não fizer, vai vir uma desgraça na tua vida. E se já aconteceu uma desgraça, é porque você não fez o que era para ter feito. Você está em pecado. Prega-se um Deus de ira. Não que o nosso Deus não seja um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Ele vai executar a justiça. Mas porque nós servimos ou deixamos de servir, não deve ser um medo, porque você não é servo, você é amigo de Deus. Não quer dizer que o amigo é aquele que bate nas costas e diz, tudo bem, passa tudo. Não, o amigo é aquele que te exorta e te ensina e te chama a atenção, porque se importa contigo. Ele se importa. Amigo não é aquele que você simplesmente vai lá e ele vai aceitar tudo que você fizer. Esse não é amigo. Em Provérbios diz que o verdadeiro amigo é aquele que nos exorta, nos chama a atenção. Significa amigo não é aquele que vai te bater nas tuas costas sempre aprovar o que você vai estar fazendo. O amigo, ele é sincero porque ele se importa com a tua vida. Aquele que não se importa, esse sim vai bater nas tuas costas. Não, faz, vai se dar mal. Ele até tem a impressão, não, acho que a pessoa vai se dar mal nessa. Não, mas vai lá, faz. Se você sente, se te faz feliz, vai lá, faz. Esse não é amigo. O amigo vai te chegar, vai ser sincero, amigo, eu acho que você está indo para o lado errado. Esse amigo. E a Bíblia nos chama de amigos. Jesus chamou seus discípulos de amigos. Mas existem os servos eles vão obedecer por medo. Medo de ir para o inferno, medo para não serem amaldiçoados, medo é medo. E quem controla as pessoas, ou quem controla aqueles que estão debaixo dele pelo medo, é o inimigo, é Satanás. Satanás, ele governa pelo medo. Satanás, ele impõe medo sobre as pessoas para que elas obedeçam, e até os espíritos malignos, os demônios, o medo governa eles. Agora, você e eu, nós somos servos de um Deus amoroso. Um Deus amoroso. Em primeiro lugar, ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. E amados, este é o contexto no qual a igreja flui nos dons do Espírito Santo.
Lucas capítulo 15 vai falar lá sobre aquela parábola do filho pródigo. E o mais triste é quando o filho pródigo, né, volta para casa, o filho mais velho, o irmão mais velho, ele resiste em entrar na festa porque ele está totalmente magoado, porque o pai, ele nunca deu, nem sequer, né, ele relata isso, né, não é que o pai não tenha dado, mas enfim, ele relata de que ele está profundamente frustrado com o pai porque ele trabalhou como servo a vida inteira e o pai jamais reconheceu isso e nem lhe deu nem sequer um cabrito, nem uma ovelha. Está profundamente decepcionado com o pai. Poxa, se ele era filho, então ele tinha direito a tudo, não apenas a um cabrito, mas ao bezerro cevado. O bezerro cevado era tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho. Era a herança dele era a mesma do filho mais novo, do filho que se perdeu. Mas a mentalidade dele era uma mentalidade de servo. Ele queria um reconhecimento que não lhe foi dado, nunca foi reconhecido. A reclamação dele foi que eu nunca fui reconhecido. Eu trabalhei como servo e até os servos já estavam em casa e ele estava lá trabalhando no campo. Não que isso seja mal, eu creio que Deus quer realmente servos e quer realmente pessoas que lhe sirvam com alegria, com disposição, mas com uma mentalidade de que você não é escravo, você é livre para servir. Você não é escravo, você não tem que obedecer porque você tem medo de ir para o inferno, mas você serve porque você ama a Deus e você ama estar na presença do Pai. Essa deve ser a nossa motivação. Paulo exorta a igreja para que o combustível dos dons, que movam os dons, deve ser o amor, e não o egoísmo, a vaidade ou a inveja. Em muitos lugares a gente vê até pessoas fazendo grandes coisas, mas fazendo com a motivação errada, fazendo por vaidade, fazendo por inveja, fazendo por, enfim, autopromoção. A gente vê esse ambiente na igreja de Corinto. Paulo, ele repreende a igreja no capítulo 3 e chama eles de meninos, porque eles ainda eram muito imaturos, eles ainda ficavam se comparando, um se querendo ser melhor do que o outro, porque eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, e por aí vai. Partidarismos, pessoas querendo serem maiores umas das outras, melhores, mais visibilidade no ministério. Quantos querem visibilidade no ministério? Este é um momento bom para ter muitas likes e visualizações, né? É um momento bom para isso. Está todo mundo carente, precisando de uma palavra. É um momento especial para você ter muita visibilidade. Se você quer ter visibilidade, amado. O que Deus quer, pessoas apaixonadas por Ele. Pessoas que estejam dispostas, sim, a fazer tudo aquilo que Paulo mencionou acima, de se entregar no ministério, mas não com a motivação errada, não para ser vistos. Porque aí na sequência ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não é orgulhoso, não é vaidoso no caso, né? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então essas características do amor, que são características sobrenaturais, de um amor sobrenatural, até o versículo 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Paulo, ele nos dá alguns parâmetros para este amor, porque não é um amor humano. Não é um amor humano. A gente pode olhar aqui e ver essas características. Não é invejoso, não é inveja, não é leviano, não se vangloria, não é
não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então todas essas características, na verdade, ele está descrevendo o caráter de Deus. Deus é assim, porque Deus amou o mundo de tal forma. Então o amor de Deus para com o mundo é dessa forma. Ele não cabe, ele é além. E ele diz, e Paulo fala, ei, é esse amor, é esse o ambiente. É isso que é o ambiente correto para a vida da igreja. Aí você pode dizer, mas esse amor não existe. Realmente. Aqui na terra esse amor não existe. Porque quem está disposto a se sacrificar, a pagar um preço e não ter benefício nenhum com isso? Porque o ser humano quer ter algum benefício. Ele quer ver alguma coisa, ele quer ter algum respaldo, né, do seu sacrifício. Estou fazendo isso, mas olha só, já estou tendo um retorno, né? Olha só, estou fazendo isso, mas já estou vendo aqui, já está dando resultado, né? Mas quando você faz alguma coisa que você não vê resultado, para você não tem mais likes por causa disso. Este é o amor de Deus. E o amor de Deus, o amor de Jesus, ele foi a tal ponto que ele se entregou na cruz, e até ele se entregar na cruz, ele só via todo mundo indo embora, todo mundo deixando ele, e Jesus crendo que era essa a vontade de Deus, sabendo que era isso que Deus queria dele, mesmo que ele ficasse sozinho, era esta a vontade de Deus. Ele foi até o fim. Até onde nós estamos dispostos a realmente ter esse amor que é descrito em 1 Coríntios capítulo 13. O interessante é que, na verdade, esse tipo de amor, ele está ao nosso alcance. A palavra de Deus, em alguns momentos, ela fala sobre este amor. E o próprio Deus é esse amor. Romanos fala, no capítulo 5, se não me engano, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus. Significa que Deus mesmo, Ele mesmo se derrama sobre nós pelo Espírito dEle, o amor dEle, porque Ele é amor. Então Ele mesmo se derrama sobre nós e em nós, pelo poder do Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é o amor. Essa característica, ela está à nossa disposição, mas o quanto nós estamos dispostos a nos encher deste amor, vai a cada um. O quanto eu quero beber desta fonte, porque a nossa sede por amor, por aceitação, por um amor, vamos inverter agora que essas características elas sejam para nós. Então imagina um amor que te ame desta forma, um amor que não crê, ou não espera nada de mal de você, um amor que não falha, um amor que não suspeita mal, é um amor que gosta da justiça, um amor que sofre por você, que crê em você, que espera o melhor de você, que suporta muito de você, que te perdoa muito. A esse amor nós queremos, a esse amor eu quero. É desse jeito que Deus te amou. É dessa forma intensa que Deus te amou. E é dessa forma que Ele também diz, ei, esse amor está à tua disposição. Aceitação, perdão. Este amor está à tua disposição. Mas Ele também pede que, assim como nós somos amados, que nós devemos amar o nosso próximo. Com este amor. E este então é o ambiente no qual Deus trabalha em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu creio, amados, que a igreja sofre muito pela falta do amor verdadeiro.
Eu creio que a igreja ela está sedenta, e as pessoas estão sedentas de amor. Um amor intenso, um amor profundo, um amor que não vê a aparência, mas ele vai e olha o ser humano como ele é. Eu acredito bem de que a igreja sofre pelo não uso dos dons espirituais, porque este amor ele está justamente no meio do contexto dos dons, e se não há a presença do amor, a gente viu que pode haver até a presença dos dons sem o amor, mas eu acho difícil haver a presença do amor sem a manifestação dos dons. Pode haver, pode até ter, mas quando a gente se importa, quando há esse amor verdadeiro na igreja, os dons fluem. Eu espero que essa ministração venha em corações sedentos para criar o ambiente favorável dos dons. Porque eu não gostaria de ver uma igreja avivada com dons espirituais sem antes ter o ambiente correto. Um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente receptivo ao amor de Deus. Então nós precisamos em primeiro lugar criar este ambiente junto com a busca aos dons. Eu creio que o uso dos dons numa igreja traz uma igreja saudável, no ambiente do amor, porque o amor cura. O amor traz cura. E neste ambiente de cura, os dons fluem. E eu creio que muitas igrejas elas estão enfermas. Em primeiro lugar, por falta do ambiente de amor. E em segundo lugar, pela falta do uso dos dons. Porque Paulo vai falar em Efésios, e em Efésios ele vai falar justamente da igreja, e a gente vai estudar esses textos de Romanos, de 1 Coríntios, e a gente vai estudar Efésios nas quartas-feiras sobre o uso dos dons, especificamente sobre os dons. Mas Paulo vai falar em Efésios de que a igreja bem equilibrada, calibrada, bem restaurada, unida, não é levada por todo o vento de doutrina. É uma igreja saudável, uma igreja que alcança o seu propósito através do uso dos dons. E aí Paulo vai falar sobre os dons ministeriais. Isso é um assunto para quarta. Mas eu só quero destacar justamente isso, que uma igreja que tem um ambiente amoroso, que tem o fluir dos dons do Espírito Santo, é uma igreja madura, é uma igreja saudável, que vai trazer cura na sociedade, que vai trazer cura para o seu ambiente. Este é o ambiente que Deus deseja para a sua igreja. E quando nós olhamos na sequência desse texto, diz lá no versículo 8: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face, como agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo faz aqui uma analogia, ele diz profecia, línguas, ciência, conhecimento, isso tudo vai passar. Esses dons do Espírito Santo, os dons que são dados à igreja, eles são aqui para a terra. Cura, milagres, profecia, línguas estranhas, é para aqui na terra. Então tem algumas coisas que elas são momentâneas. E ele coloca aqui essa questão. Existem coisas que são passageiras, elas são momentâneas, mas existe algo que é eterno, que não vai passar. O amor, ele é eterno, ele não passa. Alguns dizem, alguns interpretam esse texto,
do versículo 10, né? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então eles até colocam aqui que quando Jesus já veio, é o que é perfeito, né? Então a graça já foi revelada, tudo que era para ser revelado já veio. Então o que é perfeito já foi revelado, então por isso que profecia, línguas, isso já deixou de existir, porque agora temos o que é perfeito. Amados, aqui Paulo não se refere ao que é perfeito em relação à salvação, em relação à revelação de Deus em Jesus Cristo. Porque na sequência a gente vê aqui nessa questão, tudo gira em torno do que é temporário, do que é eterno. Então em cima ele começa a falar de línguas estranhas e fala do sacrifício e tudo mais, de dons, né, que são executados aqui na terra, que se não forem executados da forma correta, isso não vai ter proveito nenhum. Ele vai falar do amor, e aí ele vai concluir no versículo 13: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então significa que existe algo que é transitório e algo que é eterno. O que é transitório são os dons do Espírito Santo, eles são dados para a igreja para utilizar aqui na terra, para serem usados aqui na terra. Eles podem nos gerar um ônus, um bônus eterno, se bem utilizado. Mas também podem gerar nada, né? Se você não for usar, se for usar de forma errada, também não vai dar nada. Mas a questão é que Paulo destaca aqui, ele diz o seguinte, que agora nós vemos como por espelho. Amado, esse espelho que é falado aqui não é o espelho que você tem na sua casa, o espelho que você tem no teu armário, né? Quando você vai sair para o culto, né? Alguns nem pentearam o cabelo para fazer a live hoje, né? Estão lá assistindo, não precisaram. Eu tive que, né? Pelo menos dar um trato. Mas quando você for dar uma olhada no espelho, não é esse tipo de espelho que Paulo está se referindo aqui. Paulo está falando daquele espelho naquela época, era de metal, polido. Então ele dava uma imagem não real, mas uma imagem um tanto quanto distorcida. Ele até refletia em parte o que era real, mas ele não dava a imagem exata. E é justamente isso que Paulo está colocando nesse texto. Olha, nós hoje profetizamos, porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Tem coisas que a gente está falando porque a gente crê na palavra, porque está escrito, em parte nós conhecemos a revelação de Deus. Mas nossa revelação ela é limitada, porque eu nunca vi o céu, eu nunca vi ainda a imagem de Jesus Cristo, eu não tive essa experiência, porque também não morri, né? O dia que eu tiver misericórdia. Alguns já tiveram, né? Amém. Mas Paulo diz, ei, tem coisas que nós ainda estamos falando como uma impressão daquilo que nos foi revelado, mas em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque é como se fosse um espelho, nós sabemos o que está sendo refletido, mas não temos detalhes sobre isso. Ele diz, mas uma coisa eu sei, que daquilo que é transitório, daquilo que é eterno, 3 coisas ficam para a eternidade, que eu já abri o culto com esse: a fé, a esperança e o amor. E destes 3, o maior deles é o amor, porque esse nós vamos usufruir eternamente. A fé e a esperança, elas ainda são aqui da terra, né? Porque a gente ainda não alcançou. Então nós ainda continuamos crendo e continuamos esperando para um dia, na eternidade, contemplarmos o amor em sua totalidade. Então esses 3 ainda permanecem, eles são eternos, eles não vão passar, porque um dia nós vamos efetivar eles, termos um encontro pessoal com eles. O amor nos dá a motivação correta para o trabalho para o Senhor, para o uso dos dons. E nós vemos na própria carta de Coríntios, Paulo já tinha falado anteriormente, veja só em Coríntios capítulo 3, se a gente usa, né, se a gente trabalha na obra do Senhor de uma forma incorreta, o que acontece? Capítulo 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele.
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e no dia declarará, porque o fogo será descoberto. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Existem aqui 6 elementos mencionados nesse texto. 3 desses elementos: ouro, prata, pedras preciosas. Estes elementos, se forem submetidos ao fogo, a única coisa que vai acontecer com o ouro e com a prata, eles vão ser purificados. A única coisa que acontece é a purificação destes. Mas são elementos que, ao contato com o fogo, eles não somem, eles não são destruídos. Significa que eles não são passageiros, eles são eternos. Aqui Paulo está justamente dando essa ideia de temporalidade e eternidade. Ele diz: olha, se você edificar sobre o fundamento da igreja, o trabalho, a tua obra for feita com ouro, prata ou pedras preciosas, são elementos eternos, porque Deus é eterno. Se nós usarmos os dons com o elemento do amor, que é o quê? O amor é o ambiente correto para o uso dos dons. Significa que se você fizer alguma coisa motivado por amor, você está edificando com ouro, prata ou pedras preciosas. Porque ele não passa, o amor não passa. O dom, ele vai passar, mas a motivação que você usou para executar o dom que vai passar, a motivação é o amor, então você está construindo ouro, prata ou pedras preciosas. Agora, se você utilizar o seu dom com esses outros 3 elementos, madeira, feno ou palha, com o contato no fogo, eles desaparecem, eles se consomem. E se você utilizar o seu dom, edificar a igreja de Cristo sobre o fundamento que Paulo lançou, que é Cristo, se você edificar sobre ele com esses materiais, com essas motivações, virá a prova, virá o teste, virá o fogo. E se for feito por motivações egoísticas, você não vai ter galardão. Eles vão ser queimados, eles vão ser eliminados. Aí você pode dizer: pastor, mas existe alguma coerência nisso? Existe algum outro contexto no qual a gente poderia entender isso de alguma outra forma? Existe algum outro exemplo bíblico? Existe talvez alguma outra ilustração que a gente pudesse usar para entender esse conceito tão sei lá, complicado, juízo, é uma questão de juízo muito forte? Eu gostaria de concluir essa ministração com aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 6, que Jesus usa, e ele fala justamente sobre oração, sobre jejum e sobre esmolas. O dom de caridade aqui, né? Esmolas, o jejum, a oração. E ele diz nesse capítulo 6, olha, façam, jejuem, mas não jejuem como os hipócritas, porque eles jejuam para serem vistos. Então eles desarrumam a roupa, não tomam banho, né? Fica aquela situação, fica aquela cara de sofrimento. Não, estou jejuando. Não vou aceitar a comida agora porque eu estou me consagrando ao Senhor. É que na verdade assim, não é que a gente não possa falar isso, mas a questão é que fazem questão que todos saibam que ele está jejuando. Ou a oração, orar bonito, né, para todo, nossa, fica impressionado, né? A gente ora para Deus ouvir, não para as pessoas ouvirem. E Jesus diz: olha, esses aí já receberam o galardão deles. A motivação deles está errada. Ou inclusive a questão da oferta, né?
manda tocar, né? Divulgar no Facebook, no Instagram, né? As belas obras que eu estou fazendo, né? Aquilo que as pessoas que eu estou ajudando, a coisa que, né? Deixar público aquilo que era para ser feito para Deus. A motivação errada. Essas motivações erradas em querer aparecer com o dom de Deus, ou querer popularidade, querer que as pessoas nos invejem, que as pessoas nos... tem um princípio satânico, que é a vaidade, de querer ser visto por algo que é do Senhor, para a glória dele. Então Jesus diz: ei, não é desse jeito. Você está edificando a minha casa para orgulho próprio, para vaidade própria. Essa casa não é para vaidade minha, sua. Essa casa é minha, Deus está falando. Essa casa não é sua para você aparecer. Isso é para minha honra, para minha glória. É para Ele e por Ele, internamente. E aí você pode dizer: poxa, pastor, mas então me dê só mais uma ilustração sobre como deve ser feito. E com isso que eu gostaria de concluir. Como é que deve ser feito? Eu vou falar para ti. Não eu. Deixa Jesus falar para nós. No mesmo contexto, Mateus capítulo 5, um pouquinho antes de Jesus justamente falar toda essa situação, um pouquinho antes, Jesus está falando o seguinte. Jesus fala assim, capítulo 5, versículo 43 de Mateus: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol, né, Ele, o Pai, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa há nisso, se você só retribui o bem para aqueles que fazem o bem para vocês? Que bem você faz se você é amiguinho daqueles que são amiguinhos para vocês? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O Pai de amor. Ele fala: eu quero que você ame como eu amo. Eu quero que você edifique a igreja como eu a edifico. Eu quero que você ame o irmão, que você ame a irmã, que você ame a igreja, que você ame o perdido, assim como eu amo. Um amor incondicional que não impõe limites, não impõe condições. E aí você pode dizer: mas esse amor é impossível. Aí Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Amado, nós não conseguimos amar por forças próprias se nós não reconhecemos que só Deus é poderoso para nos capacitar para amar dessa forma.